Olá a todos que assistem à Escola Dominical da Igreja Metodista de Biporã. Estamos na lição número 18 desse tema, Raízes da Nossa Fé. O texto bíblico de hoje é Salmo 118, 26, e o tema inspirador da nossa lição é Cremos no Deus abençoador. Uma delícia de lição que fala de um Deus que abençoa e vai falar um pouco sobre o que é a bênção, o que significa, e isso é muito interessante. A expressão bênção se tornou muito comum em nossos dias e, infelizmente, muitas vezes seu uso está associado somente a conquistas materiais. A Bíblia nos revela a abrangência deste ato que é resultado do favor divino dado a todos nós. Salmo 118, 26 diz: Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Salmo 118, se você ler ele inteiro, ele apresenta manifestações de gratidão, de louvor de quem se sentiu agraciado, ou seja, que recebeu uma bênção, recebeu várias bênçãos, ou se sente simplesmente abençoado por Deus, não especificamente por uma bênção, mas é uma pessoa abençoada que sempre está grato em seu coração. O autor deste salmo, nós não sabemos quem é, não tem o nome, ele então não é identificado. Ele fala em primeira pessoa, é um indivíduo importante, reconhecido pela comunidade, que superou dificuldades e até oposições, porém teve auxílio de Deus. E agora, nesse texto, ele está expressando a sua gratidão em forma de cânticos. Salmos são hinos que o povo de Deus cantava. Então, essa pessoa, que a gente não sabe o nome, ela está expressando a sua gratidão em forma de música e publicamente. E provavelmente esse hino, esse louvor, esse agradecimento era bastante cantado porque ele entrou na coletânea de hinos do povo de Deus. Os salmos são coletâneas de hinos que o povo de Deus cantava na época no templo ou andando pela estrada, indo da Galileia até o templo. São 6 dias de viagem, eles iam cantando. E então esses cânticos eram muito conhecidos e se fez uma coletânea que está guardada para nós, que são os salmos. As razões que levam o autor a louvar a Deus são ditas já no primeiro versículo, que diz: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, ele diz, por que eu louvo? Porque eu agradeço, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista, juntamente com o povo que estava reunido para essa celebração de louvor, estava se sentindo satisfeito pela certeza do cuidado divino sobre a sua vida. Você se sente satisfeito pelo cuidado de Deus? Você tem palavras de gratidão, como do Salmo 118? Ou você só fica reclamando? A gente precisa olhar para o nosso coração e ver que tipo de pessoa nós somos. Esse salmista especificamente, a gente percebe que é uma pessoa extremamente grata a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por toda a história. Ele conta a história do povo de Deus agradecendo e por tudo que está acontecendo, então, no dia a dia dele. Ele manifesta no corpo do Salmo que em momento de grande dificuldade ele foi acudido pelo Senhor. Veja o verso 5, em meio à tribulação invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Ou seja, ele foi acudido pelo Senhor num momento duro de tribulação. Verso 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Por estas coisas, esse salmista então só tem gratidão em seu coração. A gente percebe que ele foi atribulado, empurraram fisicamente
ou empurraram de uma maneira a fazer-lhe mal. Pode ser, ele também foi cercado de todos os lados e por inimigos, e o Senhor o acudiu. Então, por todas essas razões, ele se une ao povo para agradecer. Veja bem, ele não está sozinho nesse momento de gratidão. Verso 21 diz: render-te-ei graças, porque me acudiste e fosse a minha salvação. Os versos 26 e 27 diz: bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Isso mostra que ele não estava sozinho, é uma celebração de pessoas que se unem, vão à casa do Senhor, porque o texto diz: bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor. Eles se unem, vão à casa do Senhor, próximo ao altar, porque o texto fala: adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Vão até o altar para festejar Deus, é uma celebração, então, cultica, alegre, de louvor e adoração. Nesse ambiente de culto, o povo celebra a Deus, ao mesmo tempo em que anseia por receber a bênção divina sobre suas vidas. Assim, antes de partirem, a bênção do Senhor é ministrada sobre as pessoas que ali estavam. Veja o verso 26, então o final diz: nós vos abençoamos. A invocação de uma bênção é muito importante. Ela é certeza da companhia de Deus junto com seu povo. Em todo o Salmo não há declarações de que as vitórias alcançadas tenham sido resultado dos esforços humanos. Então, a primeira parte que a gente precisa lembrar que a bênção de Deus, a graça de Deus, ela é realmente de graça. Não existe esforço humano para receber bênçãos, milagres. Tudo que nós recebemos de graça pela misericórdia e pelo amor de Deus. Isso é o ponto principal da questão da bênção, de sermos abençoados. Não somos abençoados por esforços nossos, não recebemos uma bênção porque nos esforçamos, recebemos a bênção porque Ele é misericordioso, Deus é misericordioso, Ele é bom e Ele nos abençoa. Em atitude de gratidão é que nós vamos a Ele. Nós não vamos a Deus para pedir bênçãos. Nós vamos a Deus agradecer aquilo que Ele já fez por nós. Não existe, então, agradecimento por bênçãos que recebidas por merecimento, porque senão não teria por que agradecer. Pelo contrário, então, é resultado da gratuidade, da salvação dada por Deus, mediante a confiança. Verso 8 e 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, assim, é resultado da confiança que é depositada no Senhor. Para muita gente, bênção, então, é sinônimo de prosperidade. Esse é o segundo ponto que a gente quer tratar. Prosperidade, nesse caso, que essas pessoas pensam, é somente bens materiais. Então, quando as pessoas verem uma pessoa que comprou um carro novo, ou que está com mais dinheiro, ou comprou uma casa nova, as pessoas sempre dizem: ah, ele foi abençoado, ou ele é abençoado, ou ele recebeu uma bênção. A bênção não é só isso, e não é só bens materiais. E aí tem o outro lado. Quem não compra, quem não alcança, então estaria amaldiçoado, porque não está recebendo as bênçãos, porque a bênção para as pessoas é só coisas materiais. Na realidade, isso não é verdade, porque a palavra de Deus nos ensina que bênção é resultado da misericórdia divina, em favor de toda a vida humana. E embora também tenha ligação com prosperidade, como observado no exemplo do Salmo 1, não diz respeito diretamente à aquisição de bens materiais. Vamos ver o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado, ou seja, abençoado ou feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A prosperidade, seja ela em que área for, a conquista de bens, são consequência de estarmos debaixo desta bênção. Nesse sentido, a força da abrangência da bênção divina permanece sobre nós, mesmo em momentos de escassez. Então, assim, quando você não está recebendo dinheiro, não está bem financeiramente, não quer dizer que você está amaldiçoado. Você está também recebendo a bênção de Deus. A bênção de Deus mantém-se também e especialmente no caminho do sofrimento. Embora mais facilmente o bem-estar e a alegria sejam reconhecidos como sinais de bênção. O teólogo Haroldo Heimer explica sobre o alcance da bênção divina. Também animais podem ser abençoados. Gênesis 1, 22. Vamos lá. No capítulo 1 de Gênesis, no verso 22, diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai, enchei as águas dos mares e na terra, se multipliquem sobre a terra. Em Gênesis 2, 3, diz assim: Abençoou a Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador. Então, o dia de descanso, Deus abençoou, os dias podem ser abençoados. Deuteronômio 28 diz que a própria terra e a fertilidade do solo e dos ventres são abençoados, bem como também instrumentos de trabalho utilizados para os afazeres no dia a dia. Em 1 Coríntios 10 a 16, são abençoados o cálice da bênção, bem como o pão da partilha. Ou seja, o texto fala da Santa Ceia, né, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, vamos lá. Capítulo 10, verso 16. Nós vemos que, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, assim, o cálice da bênção é abençoado. Algo similar ocorre em Mateus 14, 19, onde se relata que os pães oferecidos são abençoados, sendo os mesmos uma grande bênção para a multidão faminta. Você lembra daquela história em que existia 5.000 pessoas esfomeadas que serviam Jesus? E um menino traz 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ergue esses pães e esses peixes para o céu e os abençoa. E esses pães então começam a se multiplicar na medida que é entregue. Eles não acabam, ele não faz uma montanha de pão. Eles são... Os discípulos vão entregando e nunca acaba na mão deles. E toda a multidão come e ainda sobra. Assim então se manifestam uma vez a bênção, a dimensão da circularidade, da reciprocidade e da relacionalidade da bênção. A imposição das mãos ou o levantar dos braços podem fazer parte da ação performativa de abençoar. Ou seja, qual é o modo, qual é o jeito que nós, homens, fazemos, mulheres, abençoamos as pessoas. Geralmente, nós levantamos os braços ou impomos as mãos para colocar, para abençoar, para falar sobre a bênção de Deus e abençoar as pessoas literalmente. Gênesis 27. Tomar uma aguinha aqui. Enquanto eu chego lá. Gênesis 27.
versículo 48. Não é. Gênesis 27, depois é o capítulo 48, 14. Então, vamos aí. Gênesis 27 fala da bênção que Isaac ministra sobre Jacó, que toma o lugar de Esaú, que era realmente aquele que deveria receber a bênção. O filho mais velho sempre recebia a bênção, e a bênção, além de palavra, de a bênção de Deus espiritual, eles também recebiam a responsabilidade de cultivar e continuar trabalhando aquilo que o seu pai tinha. Então eu entendo que a bênção ela vem, mas ela vem como capacitação, como alegria, como prazer, mas é sempre para uma missão. O filho mais velho, ele era abençoado, ele recebia a bênção, porém, ele também recebia os bens da casa, os bens dos familiares para tomar conta. Então, Jacó quer receber a bênção no lugar de Esaú, eles são gêmeos, mas Esaú nasce primeiro, e ele quer essa bênção, então ele faz uma mentira junto com a sua mãe, recebe a bênção, mas como é feito de maneira não muito legal, de maneira errada mesmo, ele não recebe, ele é abençoado por Deus, mas ele fica inimigo do seu irmão e cria um monte de consequências ruins. Em Marcos 10,16, Jesus coloca a mão sobre as crianças e as abençoa. Também o olhar para o alto céu faz parte dessa ritualidade. Então, assim, quando Jesus encontra as crianças, os discípulos não querem que elas cheguem perto de Jesus, porque achavam que elas atrapalhavam, mas Jesus coloca no colo, estende a mão sobre elas e as abençoa. Esse é um modo bíblico de abençoar. O outro também é olhar para o céu. Quando Jesus pega os pães e os peixes, ele olha para o céu, ergue para o céu o pão e os peixes e os abençoa. Então, são modos que a gente pode usar, que tem exemplos bíblicos dessa ritualidade, do modo. Claro que você pode falar que abençoa, existe ainda pessoas que estendem a sua mão, filhos, netos, pedindo a bênção, um modo de abençoar. O que importa mesmo é o seu coração que esteja realmente querendo que essa pessoa seja abençoada. E a gente pode pedir para o Senhor que nos abençoe. Uma coisa que raramente a gente faz é pedir para o Senhor a bênção dele sobre as nossas vidas. Deus, hoje eu gostaria muito que o Senhor me abençoasse. Eu quero receber a sua bênção. Do mesmo jeito que Isaac abençoou Jacó, Deus quer nos abençoar todos os dias. E a gente pode pedir que o Senhor esteja nos abençoando. Jesus, na despedida dele, na ascensão, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, andou entre os discípulos por 40 dias e daí ele foi ao céu. Ele foi subindo, os discípulos estavam olhando. Então Jesus, ele erguendo as mãos sobre eles, diz o texto, ele os abençoa. Isso está lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Na realidade, é o último capítulo de Lucas, ok? Lucas, capítulo 24, verso 50. Os últimos versículos do Evangelho de Lucas. Então, capítulo 24. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém,
tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então Jesus, quando vai ao céu, depois de morrer e ressuscitar, ele estende a mão sobre os discípulos e os abençoa. Então essa é uma maneira também que a gente pode abençoar as pessoas. A Bíblia revela em várias passagens que nosso Deus é abençoador. Ele não concede as bênçãos mediante nossos méritos, mas sim por sua infinita graça. Contudo, é preciso ter a fé para vivê-las. Muitas vezes as bênçãos estão diante de nós e nós não percebemos. O coração agradecido do salmista permitiu a ele enxergar não só a vitória, mas a ação divina sobre a sua vida. No exemplo do salmista, percebemos a necessidade de sermos também um canal de bênção na vida de nossos irmãos e irmãs. Como podemos ser canal de bênção para as pessoas próximas a nós? Eu entendo que as pessoas muito mais amaldiçoam do que abençoam. Toda vez que você fala uma palavra ruim para um filho, para uma filha, que você abre a sua boca para xingar ou falar palavras mesmo pejorativas aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa, você está de alguma maneira amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando sua família. Às vezes amaldiçoando você mesmo. E você fala, eu não consigo, eu sou ruim mesmo, eu sou uma praga, eu isso, aquilo. Então você está se amaldiçoando. Então use palavras para abençoar. Da sua boca pode sair bênção e maldição. Todos nós podemos fazer isso. Nós podemos então e devemos abençoar. Não somos chamados para julgar, somos chamados para abençoar as pessoas. Use sua boca para abençoar pessoas. Use suas mãos para orar com as pessoas e abençoar. Use o seu abraço para abençoar. Use os seus bens para abençoar. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Essa é sempre a minha oração. Que a gente seja, como igreja, canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, de acordo com nós vimos na tua palavra no Salmo 118, o salmista é grato por todas as bênçãos que ele tem recebido e é grato por ser abençoado por ti, pela sua misericórdia que não tem fim, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. O salmista declara que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos declarar agora como salmista que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, tem cuidado de nós e nós te adoramos e nós te louvamos e nós te engrandecemos por isso. Cantamos, ó Pai, como aquele hino que já cantamos há muito tempo, Senhor, contando quantas bênçãos e dize quantas são. Nós precisamos olhar para aquilo que temos recebido de Ti, que são bênçãos sem medidas e devemos agradecer. Muito mais do que ficarmos reclamando das coisas. Nos perdoa, Senhor, por toda reclamação. Nos perdoa, Senhor, se não temos sido gratos como deveríamos. E, Senhor, coloca no nosso coração gratidão. Nos lembra, Senhor, sempre de agradecer como salmista. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um tempo agora para ler o Salmo 118 de novo e juntar-se ao salmista para agradecer pelas bênçãos que você tem recebido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.